Olá, internautas, muito boa noite. Estamos mais uma vez aqui ao vivo na TV Jaguari com o programa Amigos do Esporte, que tem a minha apresentação, José Nalim, na técnica o Ismael Fegadori Júnior, e nós vamos até 19 horas e 50 minutos para falar para você de esportes, de muito esporte em Cosmópolis, na região e no Brasil e no mundo. Hoje, quarta-feira, estação do ano outono, lua crescente para cheia, 19 horas e 2 minutos em Cosmópolis, e nós, mais uma vez aqui, um tempo muito gostoso em Cosmópolis. O frio parece que deu uma trégua, uma noite muito agradável em Cosmópolis, e nós aqui com o apoio cultural de Enxutos Supermercados, o nosso amigo do esporte, estamos mais uma vez com você para levar as novidades, as notícias, as informações fresquinhas do esporte para você. Que você possa estar com a gente, participando com a gente, mandando sua mensagem, a sua opinião. A gente está aqui aguardando a sua participação, ok? E hoje um programa dedicado a aniversariantes também, na data de hoje, inclusive, a Solange Camilotti Gonçalves, uma amiga aqui de Cosmópolis, a esposa do Dr. Maurício Gonçalves, que faz aniversário no dia de hoje, dia 30 de maio, e a gente deseja para ela muita saúde, muita paz, junto do Maurício, de toda a família lá. Um beijo grande para a família do Maurício e abençoe todos aí, tá ok? Amanhã, o aniversário de um amigo de infância, amigo de longa data, José Antônio da Vinha, uma pessoa muito querida, um cara muito legal. A gente fica muito contente em lembrar do Zé da Vinha pelo aniversário de amanhã, dia 31 de maio, ok? E eu me reservo o direito de dedicar o programa ao apresentador aqui, José Nalim, que também faz aniversário no dia de hoje. Então, para todos que fazem aniversário no dia de hoje, a gente manda os parabéns, felicidades, muita paz, muita saúde, e a gente fica contente por ter sido parabenizado por muitos amigos no dia de hoje, um dia que para mim muito especial. A gente agradece a todos que ligaram, que passaram na minha casa cumprimentar pessoalmente, mas não esqueceram do amigo aqui. A gente agradece do fundo do coração, tá bom? Então vamos começar o programa com esporte em Cosmópolis e região, falando do futebol amador da cidade. A Liga Cosmopolense de Futebol, que patrocina, que promove, né, que organiza a Copa Cosmópolis e os veteranos, o campeonato que está quase chegando no seu final. Vamos falar aí os resultados do fim de semana e os jogos do próximo final de semana. Na Copa Cosmópolis, o Funilense no seu estádio venceu 3-2 União Maranhense e, como já havia ganho a primeira semifinal, jogos de ida, agora foi o jogo de volta, ele já é o finalista da Copa Cosmópolis. O Laranjeiras empatou em 1-1 com a União Esportiva. E tem o segundo jogo agora. Uma correção: esse jogo do Funilense União Maranhense foi o primeiro jogo, não foi o segundo jogo. Foi o primeiro jogo da Copa Cosmópolis. O Funilense fez 3-2 União Maranhense. Domingo tem um jogo de volta também no Funilense, o jogo que decide um dos finalistas. Então, corrigindo. E no outro jogo, confirmando, o Laranjeiras empatou em 1-1 com a União Esportiva e vai ter o segundo jogo no Municipal no domingo, agora no dia 3. Ok? Então, confirmando, Funilense e União Maranhense no Funilense, e a outra semifinal, Laranjeiras e União Esportiva no Municipal, domingo de manhã. Agora, no Veteranos, aí sim, o Funilense no jogo de volta venceu o Bela Vista
O Bela Vista, na verdade, foi eliminado do campeonato, porque não aceitou jogar o segundo jogo. E, com isso, o Funilense é o finalista do campeonato de veteranos. No outro jogo, União Paranaense fez 4-1 no Real Parque, no segundo jogo de volta, já havia ganho o primeiro jogo de 5-2 e é finalista também. Então, domingo decide os dois que vão para a final da Copa Cosmópolis. Já está definido dos veteranos, que é a União Paranaense e Funilense. Esses jogos vão ser no dia 10/6, não nesse domingo, no outro. Os dois jogos finais, tanto da Copa Cosmópolis como do Veteranos, vão ser no dia 10, provavelmente no estádio Telmo de Almeida, o campo do Cosmopolitano, o estádio novo do Cosmopolitano na entrada da cidade. Ainda falta a confirmação, a semana que vem aqui para falar onde vai ser as finais, ok? Então, futebol, a gente passou as informações do campeonato promovido pela Liga Cosmopolense de Futebol, a Copa Cosmópolis e o Campeonato de Veteranos. Ainda no futebol amador, no campeonato de Master em Rio Claro, no sábado à tarde, a equipe do Mancha, na segunda fase já do campeonato, desse evento que acontece em Rio Claro, muito de alto nível, muito disputado, o Mancha venceu o Vasco 2-1 e vai para a próxima fase nesse sábado, enfrenta a equipe do Bela Vista. A equipe de Cosmópolis do Mancha, na categoria acima de 50, novamente muito bem no campeonato. 2 campeonatos realizados até agora, os 2 campeonatos o Mancha foi para a final e perdeu as duas vezes, né, para o Velo Clube, que é muito forte. Então, agora o Mancha caminha também para tentar, né, estar perto de conseguir uma nova final. Então, a gente torce para a equipe do Mancha, manda um abraço para o Zé Geraldo, que sempre manda as notícias, as informações do Mancha nesse campeonato de Rio Claro. Notícias do Panaton Clube de Cosmópolis. A gente novamente recomenda a foto aqui do jornal Gazeta de Cosmópolis, que saiu no último final de semana. Tem a equipe do Saleiro, Torneio Antônio Damiano, 1957. A foto tem muitas pessoas que a gente relembra com muita saudade. O Zé Mineiro, o Ditinho Soldado, os primeiros em pé, né? Zé Macedo, Luiz Garcia, Tonhão Braganholo e Adolfo Neumann. Dos que estão em pé, me parece que o único vivo é o Tonhão Braganholo. Agora, os agachados, tem o primeiro agachado que não está identificado. Depois tem o Eti Galerani, que já faleceu também. Oscar Vanderico, que a gente não sabe. O Tim Galerani, que também já faleceu. E o Milton Balone, seu Milton Balone, a gente olha com muito carinho o seu Milton aqui, ponta esquerda, né, seu Milton? Que saudades desse tempo, né? 1957, há 55 anos atrás. Então, a gente mais uma vez recomenda a foto aqui do jornal, pessoal que é aficionado do futebol, do esporte, Memória Esportiva Panaton, ok? Notícias do Cosmopolitano Futebol Clube. Domingo teve a final do minicampo entre Caconde e Avatar 2. Domingo de manhã, o Avatar saiu na frente, 1-0, e o Caconde virou para 4-1, goleando, se tornando campeão desse torneio minicampo lá no Cosmopolitano Futebol Clube. Na bocha, vamos passar os resultados da bocha do último domingo. A penúltima rodada de classificação, tanto na Série B como na Série A. Chico Boava, 12, Paulo Perissari, meu amigo Paulo Perissari, 18. O Geraldinho, grande no tamanho e grande também no caráter, pessoa de bem, 18-6 no Chico Prado.
Outra partida, o Eurídio venceu o Leonel 18-8. E a última partida, o Arnaldo e o Lula fizeram um jogo realmente espetacular, 18-16 para o Lulinha, um jogo muito equilibrado, muito disputado. Então, agora a gente vai ter os jogos que fazem, termina a fase de classificação, encerra a fase de classificação. O Geada e o Carlos Barbosa, Juarez e Jaime, o Eurídio enfrentando o Sérgio Gaspareto, Serjão palmeirense. E depois, no outro domingo, dia 10, aí sim, a fase semifinal e no dia 17, a fase final desse campeonato de bocha, 10º campeonato de bocha individual, lá no Cosmopolitano também. Atualizando as notícias do Cosmopolitano, a equipe de snooker do Cosmopolitano disputa o regional Interclubes e está na 4ª rodada, 3 rodadas até agora. Na primeira rodada, o Cosmopolitano perdeu para o nosso clube de Limeira. Na segunda rodada, venceu o Ararense B em Cosmópolis. No sábado à tarde, venceu o Cristóvão Colombo de Piracicaba, aqui em Cosmópolis também. E joga no próximo final de semana, também em Cosmópolis, lá no clube, 14 horas, no sábado, contra a equipe do Ararense, de Araras, né? O Ararense A. Aí a parada já é mais difícil. Então, parabéns ao pessoal do snooker, do Cosmopolitano, que sempre está defendendo com unhas e dentes, né, as cores do Alviverde de Cosmópolis. Notícias do ciclismo. Domingo, em Jarinu, estado de São Paulo, a última etapa do Paulista e do Interestadual. Cross Country. Muito difícil, percurso bastante com obstáculos, dificuldades. E a equipe de Cosmópolis, mais uma vez, no Over 60, estará representado pelo Jarbas Cardelli. O Jarbas se conseguir a 3ª colocação, vai ser o campeão interestadual mais uma vez. E na Sub-40, o Ednilson Cardelli também vai competir. Ok? Então, as notícias da cidade, da região, a gente passou para você nesse primeiro bloco do programa. A gente vai fazer uma pausa, vamos para o segundo tempo do programa e vamos falar de tênis, basquete, vôlei, automobilismo, deixar você bem informado. Tá bom? Até daqui a pouco. Seu filho é único, nós sabemos disso. Atuando há mais de 20 anos no segmento educacional, valorizando princípios, relacionamentos e cada vez mais atingindo a excelência em educação, o meu colégio dispõe de uma infraestrutura privilegiada com biblioteca, laboratório de informática, química, edificações, mecânica, além de um amplo ginásio poliesportivo. Para nós, educação é coisa séria. Por isso, contamos com uma equipe de profissionais preparados e treinados para propiciar da melhor maneira o aprendizado dos nossos alunos. O meu colégio prepara os alunos em todas as áreas de conhecimento e para isso conta com o apoio do sistema Anglo de Ensino, campeão de aprovações nos vestibulares mais concorridos do país. Venha para o meu colégio, tranquilidade para você, proteção para quem você ama. Lojas Básico Brasil. Aqui você encontra moda masculina, feminina, infantil e acessórios. Trabalhamos com a qualidade dos produtos Hering. Venha conferir as nossas coleções com os melhores preços e um excelente atendimento. Loja 1, Rua 7 de Setembro, número 739. Loja 2, Rua 7 de Setembro, 131, em frente à Loja 100. Telefone 3872-6728. Se tá bom pra vocês, também tá bom pra nós.
Superbox, supermercado, muito mais barato sempre. Terça é dia de feira no Superbox. Quinta é dia da carne, tudo fresquinho do jeito que você gosta. E o fim de semana da loucura no Superbox, tudo com qualidade e o menor preço. Compare, entregas a domicílio grátis. Superbox, muito mais barato sempre. Disque Entulho Colibri, há 12 anos colaborando com a limpeza da nossa cidade. Vai construir ou reformar? Peça já sua caçamba. Entregamos caçambas também em chácaras, condomínios e indústrias. Telefone 3872-2710 e 3872-3200. Avenida da Saudade, 2309, bairro Colibri. Apresentando o programa Amigos do Esporte. Dia do aniversário, mas não importa, a gente está aqui cumprindo o nosso dever, nossa obrigação, assumindo a responsabilidade de vir aqui às quartas-feiras, fazer o programa, divulgar o esporte da cidade, esse objetivo maior aqui do Amigos do Esporte. A gente, chegando em casa, depois a gente comemora, né? Então, vamos falar do tênis agora. Está sendo disputado em Paris, na França, mais um dos grandes lãs da temporada, o Roland Garros, de grandes lembranças para os brasileiros, né? Que teve o Guga como tricampeão de Roland Garros, memória, saudades e muita lembrança, né? E agora, infelizmente, o Tomás Bellucci, o brasileiro, na sua estreia, perdeu para o russo Viktor Troicki por 3-2. O Tomás Bellucci vencia por 2-1 e tomou a virada do russo parciais 6-4, 3-6, 7-5, 3-6 e 3-6. O mais triste dessa história é que com essa derrota ele mantém a 66ª colocação do ranking. E para ir para a Olimpíada, disputar a Olimpíada na modalidade de tênis, precisa estar entre os 56 primeiro. Ele está entre os 66 primeiro. Então, hoje ele está fora, né? E ainda vai ser 4 tenistas por país, limitado a 4. Então, só um milagre mesmo para o Tomás Bellucci representar o Brasil nas Olimpíadas de Londres em julho. Praticamente fora. Então, infelizmente, o Brasil mais uma vez fora das Olimpíadas. E analisando a atuação do Tomás Bellucci, até um certo momento da partida, ele estava compenetrado, concentrado, ligado no jogo, mas depois dá um branco total. Ele me parece psicologicamente um tenista que se abate muito, se entrega muito e me parece, de certa forma, posso até estar sendo muito, sabe, cobrando demais do Bellucci, ele parece um pouco arrogante. Nas entrevistas depois do jogo, ele parece que não está nem aí, de poucas palavras, não sei se, logicamente, está chateado porque perdeu e tal. Mas ele não dá a mínima bola para o repórter, sabe, com desdém. Me passa uma imagem de Tomás Bellucci que psicologicamente ele não está bem. Ele precisa de um trabalho psicológico, de voltar ele a compenetrar mais o jogo, ligar mais o jogo. E ele se entrega facilmente e de uma maneira até estranha, sabe, infantil, como foi nessa partida. Ele vencia 2-1, estava bem no jogo, não estava um grande jogo, mas estava bem. De repente ele começou a errar a bola, forçar saque, e
entrega o jogo de uma hora para outra. O brasileiro tem, o latino, né, tem um sangue quente, gosta de torcer, gosta de vibrar, e ele é muito frio, o povo brasileiro está em busca de ídolos, né? E o Thomaz Bellucci tem tudo para isso e ele não encaixa, sabe, na hora que precisa mesmo, ele decepciona. Mas a gente continua ainda acreditando no tênis do Thomaz Bellucci, que ele vai conseguir se recuperar. Tomara, tá bom? E no basquete, o Novo Basquete Brasil, na sua 5ª edição, me parece, tem a final no sábado entre São José e Brasília. Os dois classificaram para a final. O São José eliminou o Flamengo, menor de 5 partidas, 3-2. O Brasília eliminou o Pinheiros em 5 partidas também, 3-2. O Brasília já é bicampeão da NBB, vai em busca do tri, e o São José nenhuma título até agora. Foi campeão quando tinha Campeonato Brasileiro, Campeonato Nacional, em 81, tinha um grande time, mas nessa nova fase do NBB, o São José ainda não foi campeão nenhuma vez. Então vai em busca do seu primeiro título, em jogo único. Isso que eu acho, na minha opinião, errado. No mínimo, playoff, não precisa ser 5 partidas se necessário, mas pelo menos 3 partidas. O campeonato todo teve 28 jogos, até semifinal, quartas e final, semifinal, são 36 jogos, né? O São José venceu 29 e perdeu 7 em 36. Em 36, o Brasília perdeu 9 e venceu 27. Em 36, o Brasília, 27 vitórias, 9 derrotas. O São José, em 36 jogos, 29 vitórias e 7 derrotas apenas. Na primeira fase, o São José foi o líder no geral do campeonato, né? E agora, depois de 36 jogos, vai ser decidido em uma partida só. É muito pouco, não é que é pouco, é muito injusto, né? Naquele dia o time pode não estar bem, algum problema, enfim, um jogo que não encaixa, e teria que ter o segundo jogo, né? Aí sim, se o primeiro vencedor vencesse no segundo também, aí sim encerrava. Mas pelo menos existe a chance para aquele que perdeu, né? Já que até agora os playoffs foram 5 partidas. Agora vai ser decidido nem em 3, vai ser em um jogo apenas. Mas enfim, é o regulamento, tá? Então sábado de manhã, transmissão da Globo, a final em Mogi das Cruzes. Não será em São José, que tem a melhor campanha, por o ginásio não comportar um público maior que vai ter acesso com certeza a esse jogo final. Então, em Mogi das Cruzes, São Paulo, São José e Brasília. O São José em busca do primeiro título e o Brasília em busca do tricampeonato. O basquete, a gente não cansa de falar que é emocionante demais, é uma tensão até o final do jogo, muito equilíbrio, dificilmente uma partida decidida faltando 2, 3 minutos, é sempre nos segundos finais. É uma adrenalina fantástica, uma plástica sensacional, um jogo maravilhoso. Tá de parabéns o pessoal que faz a final aí do Novo Basquete Brasil. No automobilismo, domingo teve 2 provas sensacionais. Na Fórmula Indy, 500 milhas de Indianápolis, como eu sempre falo aqui, que eu acho a prova mais emocionante, mais famosa, que o pessoal de maior público no local da prova, Indianápolis, como também assiste pela televisão. Tá? Foi a 6ª etapa da temporada e mais uma vez o Dario Franchitti, o escocês, correndo pela Ganassi, venceu a prova. Os brasileiros, o Tony Canaan foi o terceiro
correndo pela KV Racing. O Elinho de Castro Neves, pela Penske, foi o 10º colocado. 11º, Rubinho Barrichello, pela KV Racing. E o 23º, a Bia Figueiredo, correndo pela Andretti Auto Sport. E o Rubinho Barrichello foi eleito o melhor novato, né, da corrida. Mas a vitória coube mais uma vez ao Dário Franchitti. Classificação do campeonato por pilotos: Will Power da Penske, 200 pontos. Segundo, o Elinho, muito bem no campeonato até agora, depois de 5 provas, a 6ª prova, né? Pela Penske, 164. Nono, depois dos brasileiros, o Tony Canaan com 113. 11º, Rubinho Barrichello com 102. E em 27º, a Bia Figueiredo com 28 pontos. Próxima etapa da temporada, né? Já no domingo, 17h30, o GP de Detroit, nos Estados Unidos. Então, 500 milhas de Indianápolis, a vitória mais uma vez ao Dário Franchitti, o escocês. Na Fórmula 1, também 6ª etapa da temporada, o charmosíssimo, o famosíssimo Grande Prêmio de Mônaco. Vitória de Mark Webber, mais uma vez um piloto que não havia vencido. Então, 6ª etapa, 6 pilotos diferentes que venceram na Fórmula 1 na temporada deste ano. O Nico Rosberg foi o 2º, correndo pela Mercedes, o alemão. Fernando Alonso, o 3º, o espanhol, pela Ferrari. Melhor brasileiro, aí já melhorou um pouco, o Felipe Massa foi o 6º colocado correndo pela Ferrari. Foi uma boa corrida do Felipe Massa, mas uma corrida que não serve como referência, porque o circuito é muito travado, ele largou nas primeiras colocações e, como não tem muitos pontos de ultrapassagem, ele manteve as primeiras colocações e terminou em 6º lugar. Em 10º, o Bruno Senna também, uma boa prova correndo pela Williams. Ok? Classificação de pilotos, o Fernando Alonso agora lidera com 76. 76, o líder, 73, o Sebastian Vettel. O Mark Webber, 73. Brasileiros, o Bruno Senna com 15 pontos em 13º. E em 14º, logo colado no Bruno Senna, o Felipe Massa com 10 pontos. É muito pouco, né? Em 6 provas, em 60 pontos disputados, o que conquista a primeira colocação, né? Ele conseguiu apenas 10 pontos, Felipe Massa. É muito pouco ainda. Próxima etapa da temporada, no dia 10, não nesse domingo, no outro domingo, o Grande Prêmio do Canadá, às 15 horas, horário de Brasília. Então, notícias aí do automobilismo, a velocidade, que é sempre destaque aqui no nosso programa. Encerrando o segundo bloco, a gente vai falar de vôlei. Vôlei, Liga Mundial Masculina. Brasil encerrou a primeira etapa, agora vai para a Polônia e joga na sexta-feira contra a Finlândia, 12h30. No sábado, contra o Canadá, 12h30. E contra a equipe da casa, no dia 3, no domingo, 17h45, 17 horas, contra a Polônia, ok? Então, a segunda fase agora, o Brasil na Liga Mundial Masculina de Vôlei. O Brasil, que na primeira fase jogou 3 jogos, 2 derrotas, difícil acontecer isso, né? Está acontecendo esse ano, e 1 vitória. Como eu falei, a segunda fase na Polônia. Tá bom? Então, vamos dar um tempinho novamente, depois a gente vai dar um enfoque especial ao futebol, ok?
quase 40 anos em Cosmópolis, o Supermercado Enxuto oferece à população um atendimento de qualidade e bom preço. Após as reformas, o Enxuto ficou ainda mais sofisticado e em um espaço mais amplo, a comodidade se faz presente, desde o restaurante até o estacionamento. Venha provar as novidades dos nossos setores, as delícias do restaurante, da rotisseria e da padaria. Enxuto, fazer o melhor para você é da nossa natureza. Rua Monte Castelo, 289, em Cosmópolis. Telefone 3812-9550. Gente bonita, lingeries de vários modelos. Pijamas para todas as idades. Moda íntima masculina e muito mais. Trabalhamos para o seu conforto e zelamos pela qualidade do produto. Venha conferir as novas coleções. Rua 7 de Setembro, número 747. Telefone 3872-2204. Centro Automotivo Paulinho e Edson. Há quase 20 anos no mercado, realizando um trabalho de qualidade. Trabalhamos com injeção eletrônica, ar-condicionado, alinhamento, balanceamento, freio, motores e câmbio. Atendemos todos os tipos de marcas e modelos. Venha conferir. Rua José Morelli, número 161, Bela Vista 4. Telefone 3872-3645. Seu filho é único, nós sabemos disso. Atuando há mais de 20 anos no segmento educacional, valorizando princípios, relacionamentos e cada vez mais atingindo a excelência em educação, o meu colégio dispõe de uma infraestrutura privilegiada com biblioteca, laboratório de informática, química, edificações, mecânica, além de um amplo ginásio poliesportivo. Para nós, educação é coisa séria. Por isso, contamos com uma equipe de profissionais preparados e treinados para propiciar da melhor maneira o aprendizado dos nossos alunos. O meu colégio prepara os alunos em todas as áreas de conhecimento e para isso conta com o apoio do Sistema Anglo de Ensino, campeão de aprovações nos vestibulares mais concorridos do país. Venha para o meu colégio, tranquilidade para você, proteção para quem você ama. Estamos de volta com a última parte do nosso programa de hoje, desta quarta-feira, dia 30 de maio de 2012. E nós vamos destacar aqui os amistosos da seleção brasileira, preparatórios para as Olimpíadas de 2012, agora em julho, em Londres. O Brasil, sábado, enfrentou a Dinamarca e ganhou de 3-1. Com isso, são 9 jogos invictos da seleção, 7 vitórias e 2 empates. A seleção, portanto, está invicta a 9 jogos. E hoje o Brasil enfrenta agora, às 22 horas, os Estados Unidos, lá em Washington. E o Brasil já vem 21 horas, né? O Fegadora está corrigindo aqui, 21 horas o jogo e não 22 horas. E o Brasil vem já com umas modificações para esse jogo. O Mano deve escalar o Rafael, goleiro do Santos, Danilo, ex-jogador do Santos, joga em Portugal. Depois na zaga, o Thiago Silva do Milan, o Juan da Internazionale de Milão, e o Marcelo do Real Madrid. No meio de campo, o Sandro do Tottenham da Inglaterra, o Rômulo do Vasco, os 2 meia ofensivos, aí ele entra com uma definição também um pouco mais ofensiva, com o Neymar na frente, 3 atacantes, o Hulk, que teve muito bem no último jogo, né? O Leandro Damião, que ganhou posição, pelo menos por enquanto, do Alexandre Pato, e o Neymar, que sem dúvida nenhuma é a grande esperança do Brasil
daqui para frente, que é o primeiro jogo que ele vai fazer este ano, né? Então, o Brasil hoje já vem com uma equipe um pouco modificada e tentando aí uma vitória perante os Estados Unidos. Depois, no dia 3, no domingo, em Dallas, contra o México, 16 horas. E depois, no dia 9, no outro sábado, em New Jersey, contra a Argentina, também 16 horas. Ok? Essas notícias da seleção brasileira. Eliminatórias sul-americanas. Nós vamos falar aqui os jogos do final de semana. É a 5ª rodada e tem Uruguai e Venezuela no Uruguai, Estádio Centenário, 15 horas no dia 2, no sábado. Bolívia e Chile, 17 horas e 10 minutos em La Paz. Argentina e o Equador em Buenos Aires, 19 horas e 30 minutos. No domingo, 19 horas, Peru e Colômbia em Lima. É a 5ª rodada dessa eliminatórias para a Copa de 2014, eliminatórias sul-americanas. A liderança do Uruguai com 7 pontos, a Argentina em segundo com 7, Venezuela com 7 em terceiro, o Equador em quarto com 6, então um jogo importante, Argentina e o Equador, Argentina com 7 pontos, Equador com 6. O Chile também com 6, Colômbia com 4, sétimo Paraguai com 4, oitavo o Peru com 3 e a Bolívia com apenas 1 ponto. Então, eliminatórias para a Copa de 2014, eliminatórias sul-americana. Copa do Brasil, chegamos às semifinais da Copa do Brasil, 4 times apenas, né? 2 paulistas, 1 paranaense e 1 gaúcho. Duelo entre Grêmio e Palmeiras, no primeiro jogo no Sul, no dia 16, no dia 13, 21 horas, dia 13. E no dia, o jogo de volta no dia 16, dia 13, dia 20, dia 21. Então, recapitulando, Palmeiras e Grêmio, um duelo, primeiro jogo no Sul, no dia 13, entre Grêmio e Palmeiras. No dia 21, o segundo jogo aqui na Arena Barueri. Outra semifinal, São Paulo e Coritiba, primeiro jogo no Morumbi, dia 14, e o segundo jogo, dia 20, lá no Couto Pereira. Então, aí vai sair os finalistas da Copa do Brasil. Lembrando que o Palmeiras já foi campeão em 1998, o São Paulo nunca foi campeão, o Grêmio é o maior ganhador da Copa do Brasil até agora, com 5 conquistas, e o Coritiba, que, se eu não tiver errado, não foi campeão também nenhuma vez. Copa do Brasil. Agora, Libertadores, a coisa pegou de vez. Numa semifinal, os 2 brasileiros, Santos e Corinthians, Corinthians e Santos, um jogo muito aguardado, que vai ser um duelo sensacional. Primeiro jogo na Vila Belmiro, no dia 13, e o segundo jogo no Pacaembu, no dia 20. No dia 20, vamos confirmar aqui, dia 20 realmente, Corinthians e Santos no Pacaembu. Na outra semifinal, Boca Juniors e Universidade do Chile. Primeiro jogo no dia 14, na Argentina, e o jogo de volta no Chile, em Santiago, Universidade e Laú, né, como é chamada, e Boca Juniors. Daí sim, os 2 finalistas para a grande final da Libertadores, mas todas as atenções para pelo menos o público brasileiro, para o jogo Santos e Corinthians, Corinthians e Santos, sem dúvida nenhuma. O Santos já foi campeão, é o atual campeão da Libertadores, e já foi campeão em 62 e 63. O Corinthians vai em busca do seu tão sonhado título da Libertadores. Campeonato Brasileiro da Série B, teve rodada cheia no dia de ontem, a gente vai falar os resultados, foi a 3ª rodada do campeonato, e resultados: Guarani e Joinville, 2-0 Joinville. Esse resultado muito ruim para o Guarani. São Caetano e Bragantino, 2-0 São Caetano. Ceará e Goiás, 2-2.
América de Natal e Avaí, 1-0 América. CRB Guaratinguetá, 4-1 CRB. Criciúma e Vitória, 2-0 Criciúma. Barueri e ABC, o ABC aplicou uma goleada no Barueri, 3-0. Ipatinga e Asa empataram. Paraná e América, o América 1-0. Ibua e Atlético Paranense, 1-1. Esses resultados da Série B do Campeonato Brasileiro. Então vamos agora à Série A, que teve rodada no último final de semana. Foi a segunda rodada, e nós vamos passar os resultados aí do campeonato. Principalmente as equipes de São Paulo, né? O Corinthians, mais uma vez, perdeu agora para o Atlético Mineiro 1-0, está aí na penúltima colocação no campeonato, com nenhum ponto ganho. O Palmeiras perdeu para o Grêmio em Porto Alegre 1-0, está Palmeiras na 14ª colocação com apenas 1 ponto. O Santos obteve seu segundo empate 0-0 com o Sport, e com isso o Santos tem 2 pontos em 12º. A Portuguesa perdeu para o Vasco 1-0, e a Portuguesa está na 17ª colocação com 1 ponto apenas. Então a liderança é do Botafogo do Rio de Janeiro com 6 pontos, 100% de aproveitamento. O Vasco também com 100% de aproveitamento. E o Atlético Mineiro também 100% de aproveitamento. Agora o campeonato dá uma parada, não tem jogo nesse meio de semana, no final de semana, e volta só na quarta-feira que vem. Vamos aos jogos da quarta-feira. Atlético Goianiense e Grêmio, Sport e Palmeiras, Vasco e Náutico, Atlético Mineiro e Bahia, Coritiba e Portuguesa, Internacional e São Paulo, olha um grande jogo aí, clássico brasileiro, Santos e Fluminense, outro grande clássico brasileiro, e Ponte Preta e Flamengo, um jogão aqui em Campinas, né? Ponte Preta que empatou em 1-1 com o Atlético Goianiense. A gente esqueceu de falar da Ponte, mas agora atualiza aqui. A Ponte também está com 1 ponto apenas em 16º lugar. Precisa muito dessa vitória contra o Flamengo. O Flamengo também, porque está numa draga desgastada, o Flamengo. Muita disque no Flamengo, muita reclamação da torcida, muito pegação no pé do Ronaldinho, e o time cada dia pior. Então, Ponte e Flamengo, jogo aí de alto risco. E completando a rodada, na quinta-feira, dia 7, 21 horas, Corinthians e Figueirense, Botafogo e Cruzeiro. Botafogo que lidera e o Cruzeiro que está na 12ª colocação. Então, os resultados e a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente aproveitou aqui o Lance, né? Usou o Lance como fonte de informação, jornal O Lance, jornal de esportes diário. Agora, para encerrar o programa, a gente vai falar um pouquinho dos clubes de São Paulo, as notícias, as últimas informações dos clubes de São Paulo. O São Paulo tem como grande novidade, está próximo de voltar, o grande ídolo Rogério Ceni, recuperado, treinando com bola, não tem ainda previsão de voltar, o pessoal não quer precipitar, né, porque foi feito um tratamento, uma recuperação muito planejada, dentro do que foi planejado, foi feito, não se atropelou datas, volta antecipada não se quer fazer também, para evitar reincidência da contusão, mas é muito aguardado pelo torcedor são paulino, por que não o torcedor brasileiro, porque o Rogério Ceni é um ídolo também do futebol brasileiro, não só do São Paulo, principalmente do São Paulo, mas também do futebol brasileiro. Tomara que o Rogério Ceni possa voltar, continuar sua carreira, que não está muito longe do fim, né? Muito pelo contrário, ele promete que vai disputar esse ano e ainda ano que vem ele não sabe, mas enfim, a volta do Rogério Ceni é muito aguardada pela torcida tricolor. No Santos, as novidades, as informações são negativas quanto às contusões. O Santos tem 9 jogadores no departamento médico,
O próximo jogo é domingo. O Fluminense não deve jogar os jogadores titulares e a maioria dos contundidos, poucos vão se recuperar. Principalmente o Ganso, o Borges, o Arouca, que teve uma contusão agora no último jogo, e outros jogadores também. São dúvidas para o jogo do dia 13 contra o Corinthians, principalmente o Ganso e o Borges e também o jogador Arouca, provavelmente não voltarão contra o Corinthians, que vai fazer muita falta a equipe santista, sem dúvida nenhuma, que são 3 grandes jogadores titularíssimos da equipe do Santos. Na Portuguesa, a novidade, né, é a contratação do goleiro Dida, ex-seleção brasileira, ex-Bahia, ex-Cruzeiro, ex-Corinthians, campeão mundial em 2002 com o Corinthians. E nos últimos 10 anos, o Dida estava jogando pelo Milan. Foi considerado um dos maiores goleiros da história também. E a Portuguesa contratou o Dida estava parado, está disputando campeonato de areia, né? E foi contratada agora pela Portuguesa. A gente deseja boa sorte para o Dida, uma grande pessoa, personalidade muito centrada, uma pessoa de muito caráter, competente, uma pessoa que treina muito, que leva muito a sério a profissão, e agora, já no fim de carreira, que ele possa ajudar a Lusa a, pelo menos, ter uma melhor colocação no Campeonato Brasileiro desse ano. No Corinthians, a novidade é a contratação do atacante Romarinho, ex-Bragantino, jogou no Rio Branco da Americana, foi muito bem recebido pela comissão técnica, recebido assim, a informação da sua contratação, agradou a comissão técnica do Corinthians, principalmente o técnico Tite, mas ninguém está falando que não é essa posição que o Corinthians precisa, um jogador desta posição. O Romarinho joga tipo William, tipo Jorge Henrique, tipo o Emerson, é jogador que joga atrás da linha dos volantes, atrás dos volantes, em velocidade, e na verdade o Corinthians precisa de um jogador de área, um centroavante, que o Liedson, infelizmente, problema de contusão, ele não consegue jogar como jogava, né? O Elton, na minha opinião, é muito fraquinho. Já visto o gol que ele perdeu domingo contra o Atlético, um gol que qualquer moleque infantil fazia de cabeça, e ele não aproveitou a oportunidade. E o Corinthians precisa mais do que nunca de um atacante. E contratou um atacante, mas um jogador que joga pelas beiradas do campo, né? Pelas pontas. E não é o jogador, na minha opinião, que o Corinthians precisava. Vai ser uma ajuda, um jogador que promete, um jogador que foi eleito, inclusive, a grande revelação no Campeonato Paulista, vai ajudar o Corinthians, mas não tanto quanto fosse um centroavante de ofício. Fala assim Alexandre Pato, fala assim Maxi Rodrigues, que também está no Milan, o argentino, que já esteve aqui no Grêmio. Então, estamos aguardando aí, o corintiano aguarda muita ansiedade e contratação num centroavante, não um centroavante de nome só, como foi o Adriano, que no fim deu no que deu, né? Apesar que a gente já falou desde o começo, já tinha falado que não ia dar em nada e não deu em nada mesmo. E não vai dar em nada no Flamengo também, pode ter certeza disso. Notícia para encerrar o programa. Primeiro técnico a ser demitido no Campeonato Brasileiro da Série A, depois de 2 rodadas, o Adilson Batista, no Atlético Goianiense. Ele teve 10 partidas à frente do Atlético, entre Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Brasileiro. Ganhou 5, empatou 4 e perdeu apenas 1. Ele está há 40 dias no Atlético Goianiense. Recentemente ele foi procurado pelo Cruzeiro, quando o Cruzeiro demitiu o Wagner Mancini, para assumir novamente o Cruzeiro, onde ele teve um bom desempenho no Cruzeiro. Ele mostrando todo o seu caráter, sua competência e sua responsabilidade profissional, como ele estava há menos de 30 dias na oportunidade,
da frente do Atlético Goianiense, ele não aceitou, ele não quis quebrar o contrato. E agora, em 2 resultados do Atlético Goianiense, que empatou inclusive com o Cruzeiro em Belo Horizonte, um bom resultado, e empatou em casa com a Ponte Preta 1-1, não é um fim do mundo também, no começo do campeonato. E a diretoria não é que resolveu demitir o Adilson Batista, que é um técnico competente, sério, trabalhador, é um técnico jovem, né? Foi um grande zagueiro, e é um grande técnico, mas ultimamente o Adilson tem dado um azar. Ele esteve no Corinthians, foi demitido, não fez um bom trabalho. No São Paulo foi demitido, não fez um bom trabalho. No Santos, principalmente, foi demitido, não fez um grande trabalho. Teve no Atlético Paranaense, não fez um grande trabalho e foi demitido. Então, como aconteceu com o Leão, uma certa oportunidade. Antes ele assumiu o São Paulo e ficou um tempo parado, se reciclando, dando um tempo, enfim, deixando a poeira baixar, porque realmente a situação, a maré não está para peixe para o Adilson Batista. A gente lamenta porque eu conheço o Adilson Batista pessoalmente, uma pessoa de um caráter sensacional, muito sério, muito responsável, e fizeram essa palhaçada com ele. Mais uma vez o técnico que paga o pato, né? 2 jogos apenas. Não tem cabimento, não tem planejamento, não tem projeto nenhum atlético. Olha, lamentável, nota 0 para os dirigentes do Atlético Goianiense, que, aliás, eu gosto muito do Atlético, eu sou simpatizante do Atlético. Em Goiás eu gosto do Atlético, mas eu estou decepcionado com a atitude dos diretores do Atlético Goianiense com essa demissão do Adilson Batista. Lamentável. Muito bem, 19 horas e 53 minutos, nós estamos encerrando mais uma vez Amigos do Esporte essa quarta-feira, dia 30 de maio, agradecendo a sua audiência, seu carinho. E na quarta-feira é dia 7, né? Dia 6 de junho, já estaremos no mês de junho, novamente com vocês aqui, 19 horas, para mais um Amigos do Esporte. Até lá e boa noite.